Boa noite então, pessoal. Digo pessoal para nós aqui que estamos encarnados e também para os irmãos desencarnados que se encontram em grande número, tenho certeza disso. Eu já não vejo nem os encarnados direito, né? Imagina os... Vamos fazer uma oração então para a gente fazer a exposição de hoje. Então sugiro que nós fechemos os olhos. Convidemos o nosso irmão Jesus a participar conosco. Querido irmão Jesus Cristo, tu que disseste que onde estariam dois ou mais em teu nome, entre nós, ou entre estes, tu estarias, temos a certeza do teu raio de luz sobre nós neste momento. Sabemos que o nosso Pai zela por nós e através também dos seus filhos e também por Ele próprio, individualmente, coletivamente. Te agradecemos pela bênção da promessa cumprida, do Consolador prometido através da doutrina espírita, e que juntos possamos conversar nesses instantes de aprofundamento, de reflexões que sejam úteis para todos nós. Seja feita a tua vontade, esteja conosco e que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz muitas lições, e no capítulo 3, bem no início, há muitas moradas na casa de Deus. O parágrafo 6 aqui tem um subtítulo: Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Eu vou ler para que a gente troque uma ideia sobre isso. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que a população da Terra em face da população total desses mundos, muito menos que a de uma aldeia, em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. No hospital ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária vê-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como, numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Interessante, né, para que a gente possa refletir, né, nessa visão do ponto de vista. E me chamou a atenção aqui a última parte. O homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Portanto, considerando-se que nós viemos reencarnando repetidamente na Terra, no planeta Terra, também fazemos parte daqueles doentes que Jesus Cristo disse quando citou que os sãos não precisam de médicos. Caso contrário, estaríamos, como temos dito, em missão e nem estaríamos preocupados em estarmos sofrendo, porque o missionário não sofre, nem sabe que é o missionário, ele busca servir ao seu semelhante, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é servir incondicionalmente, sem julgamento, sem a visão
de que aquele próximo podia ser melhor, porque isso é um julgamento, e Jesus Cristo não julgou. Ele que enxergava a aura, o campo magnético das pessoas. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião, na sua base, como disse Allan Kardec. Ciência quando a gente fala justamente essa questão da aura, que é aqueles raios de luz que nós emitimos, de várias cores, e até mesmo aqueles de baixa vibração, emitem, porque nós somos luz. As energias das dimensões diferentes, que os nossos olhos não veem, que o coração nem sempre sente, assim como os sentidos embotados, por exemplo, daquele que se tornou cego e não pode ver a luz do sol. O pior cego é aquele que não quer enxergar a sua existência imortal, como espírito imortal, como filho de Deus criado para ser a sua imagem e semelhança. Porque isso nos prende aos planos inferiores como a Terra. E não quer dizer com isso que a destinação da Terra, como diz aqui no texto, seja para espíritos derrotados ou fracassados. Diz aqui o texto que só sairemos da Terra quando estivermos curados das nossas enfermidades morais. Quais são elas? Quem conhece os 12 passos dos alcoólatras anônimos ou dos narcóticos anônimos, sabe que o 7º passo da recuperação é um que diz inventário moral. Peça desculpas àqueles que você magoou, tente reparar aquilo que você fez de errado e assim por diante. Isso é altamente cristão. Os 12 passos são passos de recuperação moral da pessoa que se viciou em algum tipo de tóxico, principalmente o álcool, porque faz parte dos alcoólatras anônimos ou dos narcóticos anônimos. Posteriormente não existia, mas depois passou a existir. Então, será que nós sabemos quais são as nossas enfermidades morais que nos prendem? Eu tenho uma música que escrevi, que coloquei no CD, que se chama Escravos do Corpo. E aí, na letra diz: eu quero voar, eu quero sair do chão, algum instinto me prendeu aqui, escravo do corpo. Depois o refrão: não nos deixeis cair em tentação. Muitos não entendem como uma realidade transcendental. Parece uma ironia, né? É contraditória a minha emoção. Todo o progresso que eu quero sentir, eu quero voar, porque o espírito voa, ele volita, ele anda pelo universo quando é livre. Eu quero sair do chão, dos umbrais da culpa, do orgulho, do erro, da ganância, né? Algum instinto sexual, de gula, de alimentação, me prendeu aqui, nas sombras de mim mesmo. Esse momento que temos às vezes de reflexão sobre nós mesmos, e para isso também serve a arte, nos dá a noção de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e que estamos no mundo de provas e expiações. Isso tudo será repetitivo quantas vezes for necessário para nós que somos, vou usar uma palavra que eles usam, recalcitrantes, que é repetentes, repetitivos no erro. Quando se diz a sabedoria chinesa, eu acho, né? Como diz o Luiz Fernando Veríssimo, diz um velho provérbio chinês que eu acabei de inventar, que cada passo para o melhor, para o progresso, eu devo subir 2 em humildade, se eu quiser manter aquele progresso. Nós fomos criados e talvez até colaboramos para consolidar a visão de que a culpa é uma forma de chegarmos a Deus. O sofrimento, a autopunição, que estamos neste mundo para sofrer. Que sem sofrimento não chegaremos a mudar a nossa realidade. De algumas poucas palavras que Jesus disse nesse sentido, mas que foram distorcidas para manipulação de consciências ao longo da história, porque nós seres humanos nos aproveitamos disso como poder, porque a religião é uma forma de poder para dominar consciências. Quando ele disse, por exemplo, que se uma parte de ti vai te levar à queda,
É melhor que tu não tenha esse pedaço do corpo para poder ganhar o reino dos céus. Ele disse, tua mão, ou se o teu olho vai te levar, arranca-o e lança ao fogo. Era uma parábola, porque é claro que Jesus não pregava a automutilação. Ele quis dizer que, se nós não temos força para resistir à tentação de não desejar a mulher do próximo, como disse os 10 mandamentos, de não desejar a propriedade do próximo, de não invejar o sucesso do outro, se eu não consigo fazer isso, é melhor ser cego. Né? É melhor eu ser cego, porque eu estou gerando doença. Uma das origens do câncer, inclusive, é isso, esta raiva que eu sinto do merecimento do meu irmão, seja ele, né, quem for, achando que eu sou vítima de algo que não sejam os meus próprios atos, que não seja a minha própria consciência. E é por isso que nós temos que estudar o Espiritismo dentro de nós próprios, ao conhece-te a ti mesmo, para que nós entendamos a justiça divina, que também o Evangelho cita aqui, dá um norte sobre isso, aonde Deus, visto como um Pai de amor e bondade, 100% justo e de misericórdia, jamais nos criaria para o sofrimento. Nós sofremos da mesma maneira que se eu estivesse andando numa longa estrada jogando prédio na frente do meu carro, quando eu penso mal. Mais adiante eu vou acabar tendo problemas, né? Talvez daquele pneu ali que furou na hora vai lá na frente me causar um problema. Então quando eu emito um pensamento negativo, tenho exercitado isso, eu estou causando problemas para mim mesmo. Como que uma represa desmorona? Por uma pequena infiltração. Uma pequena infiltração, já, né, nós vemos, eu via no desenho do Pica-Pau isso. Ele tapava com uma rolha. A lição, né, da cultura infantil, mas é um fato, né? É um fato que eu lembrei, então, quer dizer, e é um fato real. O que precisamos entender? Que se você estiver 99,9% positivo, mas deixou uma margem para o será, você não sentiu ainda a certeza. Você não sabe realmente se você acredita, se você, né? Imagina um cristão lá na arena, naquela época, que Jesus disse, olha, né, era a expiação daquelas criaturas, não foi Deus que criou. Eles queriam que os romanos que eles renegassem o Cristo, mas eles já eram violentos, aquilo era para eles uma diversão. Já eram torturadores, muitos foram inquisidores posteriormente, né? E vamos torcer para que a gente não estivesse, né, nessa turma, pelo menos na torcida, lá torcendo para o leão, em vez de, né? Muitos renegaram e outros suportaram. Aquela fração do 0,01%. Será que Deus existe? Eu penso quando eu me sinto ofendido por orgulho de qualquer dificuldade que eu tenha que enfrentar no trabalho, na vida pessoal, né, e no dia a dia. Será que eu me sinto ofendido e negativo quando eu penso que eu tenho que sair para realizar alguma tarefa? Eu penso, antes de pensar no projeto, eu penso que não vai dar certo? Eu sou negativo dele. E essa negatividade é que nos paralisa. A vida é movimento. Só que nós queremos colher o resultado de forma imediata. Nós estamos colhendo, mas não de forma imediata. Nós estamos colhendo o que semeamos na linha do tempo em várias encarnações, como se fossem várias trajetórias de flechas. Algumas vão atingir o alvo, outras vão ser mais fracas, dependendo da força que você atinge, normalmente numa elipse, né? numa semicurva, assim. Agora ela volta para nós como bumerangue também, né? Já que nós temos o conhecimento que a Austrália está pegando fogo, né? O efeito bumerangue. O bumerangue é aquele instrumento, né, que parece um biscoitinho, aqueles que você joga e ele volta. Você pode pegar, se você tiver habilitado para isso, ou seja, você jogou uma coisa boa no ar, ele vai voltar, você vai pegar aquilo e vai te dar uma força. Agora, se você jogou mal, ele pode cortar o teu pescoço. Causa e efeito é física. E, portanto, no universo, a física é a ciência que o Espiritismo entende, e Allan Kardec deixou como possibilidade a necessidade de agregar-se àquilo que a ciência fosse descobrindo, e nesse tempo todo, atualmente, agora já haviam estudos sobre isso, a física quântica se tornou popular, mais fácil de ser compreendida, como raios de emissão, porque nós temos mais facilidade para compreender, não tinham tantas luzes coloridas, por exemplo, tinha a luz azul, a luz vermelha, a luz verde, não tinham tantas formas de irradiar, não existia o raio laser, não existia tantas
forças invisíveis que nós sabemos hoje controlar, que são populares nos diagnósticos na cura de saúde, e que, na verdade, são aparelhos que imitam o pensamento, a consciência, aquilo que Jesus dizia que somos deuses, que estamos exercitando para poder realizar, como atletas. Tudo é movimento justamente por isso. Até mesmo a mosca, eu estava pensando isso outro dia, porque ela existe, né? Tem uma brincadeira sobre isso, mas por que ela existe? Você é tão peçonhento, tão incômodo. Agora fique sozinho numa sala, tentando cochilar com uma mosca, perto, ou tentando ver um filme. Né? E o controle remoto longe. E a pá de matar mosca é longe. E você não vai conseguir pegar aquela mosca porque ela não vai para você, vai acordar. Aquela força que tu não tinha mais, que você acha que tu está esgotado, que tu sentou ali, você vai arranjar uma força porque você vai ficar com nojo, a mosca vai entrar no teu ouvido, vai te incomodar. É a mosca que pousou na sua sopa, como dizia o Raul Seixas, não é? Então, como diz a Maíse Braga, eu já citei isso outro dia, dentro que eu não sei também se é um velho provérbio chinês que eu acabei de inventar, mas ela disse que é um velho provérbio chinês, que as árvores querem ficar paradas, mas o vento não deixa. Então não há comodismo no universo, né? Eu li um livro recentemente que no umbral, lá eles estão viajando lá, ou seja, o umbral é uma dimensão também de energia, de luz, de matéria concentrada, de uma vibração diferente, por isso estudemos o Espiritismo para que a gente possa aprofundar nos termos e na imaginação do que será, né, o nosso dia a dia. E encontraram lá numa caverna lá um grupo de espíritos com mais de 300 anos já petrificados que não queriam mais reencarnar, desacreditados do progresso. Não quero evoluir, Deus permite, porque é o livre-arbítrio dele. Mas só que ele escravizava outros espíritos lá também, né? Que eram, segundo ele, da sua família. Quantas vezes nós fazemos isso num propósito bem menor, né? Ou seja, eu quero que o meu Natal de 2019 nunca mais termine, porque ou quando eu era criança, né? Ou as mães muito superprotetoras que querem, né? Os matriarcados muito rigorosos, não permite-se, né? Que as realidades mudem, que os filhos façam suas escolhas, que o desencarne dos mais velhos aconteçam, né? Muitos espíritas mesmo ficam se perguntando por quê. Quando há um desencarne de jovem, mas por quê? Mas por quê? Vamos estudar. Se nós somos espíritas, nós sabemos o porquê. Porque aquela pessoa precisava desencarnar. Ela tinha aquela expiação, ou se ela cometeu um suicídio invisível, né? Porque nem tudo que é suicídio é tiro na testa ou é facada no coração. O suicídio ele tem várias formas de se realizar, através do próprio negativismo também e da má alimentação. Por isso que aqui no próprio Evangelho diz também, né, cuidar do corpo e do espírito. Ou seja, estudemos o Espiritismo, né? Nós avançamos da cultura grega, aonde o cidadão completo nas escolas aprendia o atletismo, aprendia a filosofia, aprendia a pensar por Sócrates, né? Aprendeu a injustiça também, porque Sócrates foi julgado injustamente. Eles eram escravocratas, não era uma sociedade perfeita. Era uma sociedade de espíritos evoluídos que vinham de uma longa jornada evolutiva, que reencarnaram na Terra para que o ambiente da Terra, as vibrações do planeta Terra, um planeta jovem, um planeta aonde as forças estão se assentando, e está na Gênese, segundo do Allan Kardec, essa questão também, poderiam servir como mata-borrão, como se diz, como esponja. Quando você passa uma esponja na pia, o que ela faz? Ela vai tirar aquela água que está lá, as bactérias que estão lá, o pó de café que o Miguel derramou, né? E você vai estar tudo na esponja. Depois você vai lá na torneira e lava aquela esponja está nova de novo, até que a vida dela acaba. O nosso corpo é uma esponja de fluidos, só que essas energias que nós temos são nossas próprias, não é energia do planeta. Nós não estamos reencarnados para limpar a sujeira dos outros. E conforme a nossa vibração interior, ou seja, o nosso grau de consciência, pela física quântica se explica hoje, o semelhante atrai o semelhante. Quando há o antagonismo nisso, quando há o contrário, né, vai dar o choque ou a necessidade de um resgate ali entre aquele grupo. Mas, porém, né, é bem mais fácil os semelhantes brigarem porque se bicam, né, dois bicudos que se beijam, né, como diz o ditado. O contrário também acontece, não é porque há em toda norma a sua exceção, toda regra a sua exceção. Dentro, porém, dessa questão de pesos, falando ainda de física, de fluidos, porque no Espiritismo nós temos fluidos, a água é um fluido, a gente sabe. A água é um fluido no estado líquido.
O ar é um fluido, né? Ele pode estar em várias possibilidades, né? E pode inclusive se solidificar. Nós estamos com o corpo que temos dentro das energias do nosso próprio cálculo de força que Deus nos dá, dentro da transformação das células, dos genes que nós temos que ter para determinado tipo de destino que nós temos que cumprir naquela encarnação, na programação que nós herdamos dos pais. Tudo isso é um programa tão perfeito que Jesus disse que Deus sabia até os cabelos de nossas cabeças estavam contados, né? Do Marcos talvez um pouco menos, né? Mais fácil, né, para o Criador, os meus mais brancos, né? Então vocês vejam que se pegarmos a matemática do universo, Deus é o ser perfeito. Ramatiz fala muito disso. Se pegarmos o grande arquiteto, né, como se fala na maçonaria, é um ser perfeito. Então, onde gosta de estar o batraque? No pântano, o sapo, né? Porque ele não gostaria de viver no jardim, ele seria vítima das águias muito facilmente. A pele dele iria ressecar, ele não nasceu para viver. Depois, quando nós nascemos no plano biológico, a vida veio dos mares. Então, se nós observarmos a transformação, nós mesmos, mamíferos que estamos habitando, então parte de nós ainda é animal, né? Como dizia Platão, somos animais racionais. As nossas glândulas nos influenciam também, nós temos também que trabalhar isso para que consigamos nos elevar espiritualmente. Esse é o objetivo da nossa reencarnação. Para que as nossas enfermidades morais sejam trabalhadas, curadas. O que a gente faz quando tem uma espinha? O que a gente faz quando tem um calo? O que a gente faz quando tem um espinho no dedo? O próprio câncer é uma inflamação moral, porque a partir disso, né, o excesso de açúcar corrói a nossa célula, que passa, né, a se tornar uma célula viciada e passa a se comer entre si, vira um tumor que mata. Porque nós estamos desequilibrados em nossos pensamentos, em nossa origem, em nossa consciência. Se eu não estudar tudo isso, eu posso continuar sendo um filho de Deus? Posso. Agora, se eu quero atravessar um oceano e chegar do outro lado, será que é prudente eu não estudar as correntes marítimas, eu não estudar os perigos, não saber de onde que vêm os piratas, não saber o clima, não saber nem mesmo a direção? Será que é prudente, já que se eu considerar que a vida é uma viagem, e eu fizer ela com trem, com carro, com avião, ou a pé, porque a velocidade não importa o lado que eu vá, Deus vai estar. Eu aproveitei um determinado fim de semana para correr na beira da praia. Então é claro, né, que é mais fácil você correr na direção do vento, porque o vento te empurra, e no nosso nordestão aqui, e aí você vai, né? O sol bate de um lado, o vento está te empurrando numa direção, e você está vendo a paisagem de um lado. Daí eu virei para voltar para casa. No mesmo lugar eu estava, somente virei, mas o meu ponto de vista totalmente se transformou, porque o sol, né, avermelhou o outro lado do gringo, né, do braço de caminhoneiro, né, e também o sol do outro lado. Passei a andar contra o vento, mas Deus ainda estava ali. Nós não somos lineares na evolução. Deus ainda estava dentro de mim. Eu podia ir para a Patagônia se eu quisesse, eu podia ir lá para o Nordeste, pela beira da praia, caminhando, correndo ou voando. Eu posso, se quiser evoluir, usando a força de vontade, usando a consciência, Deus vai estar onde eu estiver. Porque Ele me criou, Ele está dentro de mim também. O próprio Raul Seixas, que era um gênio, infelizmente caído em tentação, né, tem uma música que diz, né, que tinha medo, né? Paranoia é o nome da música, porque se Deus está dentro de mim, né? Deus vai estar quando eu estiver no banheiro também, que vergonha, né? Quando eu estiver numa relação sexual, né? Eu vou ficar ali pensando em Deus, né? Não vai nem acontecer, você não vai se sentir à vontade quando eu estiver, né? Mas tudo é sagrado. Tudo é sagrado. É óbvio que, sendo o nosso Deus Criador tão discreto, e o mais discreto de todos, eles não aparecem em nossas vidas, tanto que a gente não acredita nele, né? Ele poderia aparecer. Você acha que tem dúvida que Deus está aqui conosco, né? É só o fato de não cair um asteroide na nossa cabeça para nós sabermos que as forças estão equilibradas. E se por acaso cair eu tiver que morrer ou desencarnar,
é porque a minha energia foi atraída para isso, como dois ímãs que se eu mudar o lado, os polos se invertem. Então, se eu usar os dois ímãs do mesmo polo, eles se repelem, né? Aquela brincadeirinha que a gente se faz nas metalúrgicas, com aqueles imãzinhos assim, né? Então, dois polos positivos, ele vai ficar ali, você não encosta. Isso já é usado atualmente para fazer trilhos magnéticos, né? Em outros lugares mais avançados do universo, isso já é uma tecnologia antiga. Para nós aqui ainda é novidade. A Universidade do Rio de Janeiro está fazendo isso. Há um livro do Ramatiz, que é A Vida no Planeta Marte, psicografado em 1959, que fala já sobre isso. Ou seja, mais de 40 anos atrás, Ramatiz tinha já colocado para Hercílio Mais essa intuição de que havia, né, através do resfriamento de um trilho de porcelana, emitindo o magnetismo, você poderia controlar a velocidade, então no atrito o trilho desliza, né, sobre o trem. Ele não inventou, não era nem cientista. Né? Sobre os automóveis também, hoje ainda está se pesquisando uma tecnologia onde os automóveis vão emitir um raio magnético quase igual aos dos morcegos, né? O morcego, o que ele faz? Ele não enxerga, então ele manda uma onda para o obstáculo, aquela onda volta para ele e ele detecta, olha, tem uma árvore, porque ele é cego, o morcego. Os automóveis também terão um campo magnético, né? Imagina um carrinho bate-bate, né? Aquela borracha que tem ao redor, imagina que aquilo é um campo magnético. Os carros não vão mais se bater, entrou no campo magnético, aquilo ali vai repelir, o cara perdeu o controle do automóvel, não vai bater no outro carro, porque o próprio campo magnético visível aos nossos olhos vai travar aquele automóvel. Né? Um maluco que fizer uma ultrapassagem num lugar proibido na Rota do Sol e vai entrar num buraco que não existia antes, que é tapado com chiclete, porque a corrupção levou o dinheiro que era para fazer rodovia boa, não vai mais matar, ou entre aspas, inocentes, porque não existe bala perdida. Se eu tiver que morrer assim, provavelmente eu tenha passado por cima de alguém com uma biga na outra encarnação, e nessa encarnação eu estou sofrendo de volta, não pela lei de olho por olho, dente por dente, mas pela lei de causa e efeito que eu não administrei através do amor e da caridade que Jesus Cristo me aconselhou desde que veio à Terra e mandou vários sábios para me dizer, para mim, para Maria Madalena, para qualquer um, vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Eu ouvi, tenho certeza disso. Não estaria aqui acreditando numa fé raciocinada se eu achasse que Deus me jogou para mim errado para depois me castigar para mim poder voltar. Eu não faço isso com meus filhos, eu que sou bastante imperfeito. Não, jamais, meu filho agora resolveu fazer carteira de moto. Disse tudo ao contrário, porém, ele tem um livre-arbítrio, ele é um homem adulto. Não vou ficar pensando negativo disso, tudo bem, está na mão de Deus. Né? Agora ele vai lá todos os dias fazer a aula e vai aprender. Agora o pai responsável pega uma moto, tá bom, toma, vai, aprende sozinho. Né? Se tu não morrer, tu sobrevive. Aí ele vai voltar todo aleijado, dizer, pô pai, que pai é esse? Que experiência que tu me passou? Deus é pai, ele não faz isso com a gente. Então a gente tem que ter humildade. Humildade é elevação espiritual. Humildade é saber que quando eu sair do planeta, dessa dimensão, né? Porque eu vou continuar nele por algum tempo, e eu falo eu, porque é o que eu quero da minha encarnação nesse momento, aproveitá-la ao máximo para aprender ao máximo, para não ter que repetir de novo, né? Nessa roda que os indianos falam de samsara, né? Que um dia estamos em cima, um dia estamos embaixo. A vida não é assim tão sem controle. Se estamos embaixo é para sermos humildes, né? Como quem é normalmente o cérebro das empresas aqui na nossa região sabe que ao mesmo tempo que o cidadão estava vendendo, estava tratando com o cliente, estava tratando com o governador, com o prefeito, ele estava varrendo lá a sala dele lá, estava limpando a sua mesa, né? E tratando os agregados do futuro com humildade, tenha certeza. Só que quem não enxerga isso, que tem aqueles pensamentos negativos, aquele lá não tem merecimento. Né? Quem somos nós para julgar? Né? Na questão, inclusive, de um exemplo, comparando a fé, porque inclusive no Evangelho também fala sobre isso, sobre a fé, para concluir, sobre a fé raciocinada, e a fé humana e a fé divina. Bem isso o texto. Se nós temos certeza que uma empresa vai dar certo, se eu fizer um bom projeto, como diz no segredo lá, fizer um bom projeto, eu tenho certeza que vai dar certo. Tenho um bom produto, eu tenho um bom preço, eu tenho mercado, eu vou ganhar dinheiro. Basicamente é isso. Tenho competência, né, para vender. Tenho um ótimo pós-venda, tenho estratégias de marketing, tenho produto, tenho dinheiro. Mano, eu vou ganhar dinheiro? É óbvio, se eu vender água mineral no deserto, lá na Arábia, lá, que os caras sabem, são todos milionários lá, né? Quanto custa a água lá? Muita gente ganha dinheiro. Na fé divina é a mesma coisa. Quando nós entendemos que renunciar àquilo que faz mal para mim, que faz mal ao semelhante, dá resultado, me eleva moralmente, e se eu persistir até o fim, como disse Jesus Cristo, eu vou andar no processo infinito da evolução.
eu vou avançar. Porém, estudemos o Espiritismo, para que a gente possa calibrar as nossas forças e não ficar dependendo, né, das reflexões alheias. Nós temos as nossas próprias reflexões. Nós pensamos, às vezes, no nosso próprio anjo da guarda. A gente pensa, isso aqui alguém que disse, não, nós pensamos, alguém pensou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Daí se popularizou, alguém disse, vira um ditado popular. Porque eu penso, logo existo. E se eu existo, eu sou eterno como espírito, sou imortal como espírito, estou passando por um momento no corpo físico onde eu vou levar somente conhecimentos que eu puder carregar para continuar com uma certa liberdade no plano espiritual, porque onde está o meu coração, aí está o meu tesouro, ou vice-versa. Ou seja, se eu der muito valor àquilo que está com prioridade invertida, eu posso ficar preso por isso. É isso que quis dizer. A liberdade está na renúncia, está em compreender que é o agora que nos traz felicidade. É o agora. Se você imaginar que as neuroses surgem das pessoas que querem resolver tudo ao mesmo tempo, agora, vocês entenderão como nós somos atrapalhadinhos, como diz, né, o Nazareno Feitosa às vezes. O que eu quero dizer com isso? Que é evidente que a gasolina do meu carro vai acabar, que eu vou ter que pagar o imposto, que eu vou ter que lavar, é evidente que um dia vai furar o pneu, é evidente que amanhã eu vou ter que acordar para levar minha esposa ao trabalho, que eu vou ter que escovar os dentes, que o meu banho vai vencer, que eu vou ter que tomar um banho de novo, que o meu cachorro vai ter que comer de novo, que a conta de luz vai chegar, que eu vou ter que trabalhar amanhã para poder fazer com que a minha empresa funcione. É evidente, é movimento. Agora, se eu pensar tudo isso ao mesmo tempo, eu nunca vou ser feliz, eu não vou ter prazer. Eu vou desencarnar, vou ser infeliz do outro lado, porque eu vou dizer, não, eu preciso evoluir, eu preciso resolver esse problema, e esse problema, e esse problema, e esse problema, e aí eu vou ficar como um balão que estoura e fica assim. Eu não preciso de remédio para controlar a minha ansiedade. Mente sã, corpo são. Né? Eu preciso, eu não estou dizendo, eu não precisaria, né? Se eu fosse um pouquinho mais disciplinado. Os remédios também são divinos, usados com parcimônia. Estudemos o Espiritismo para saber que o nosso objetivo é elevar-se espiritualmente, para que a gente não fique preso à lâmpada como uma mariposa e se frite ali achando que aquilo ali é o sol. Aquilo ali não é o sol, aquilo é uma necessidade ilusória daquele momento. Para que nós possamos entender a destinação deste plano de provas e expiações, finalmente falando, a gente vai saber que não existe o acaso e considerando todas essas forças magnéticas que nos trouxeram até aqui como resultado dos nossos pensamentos e sentimentos. O meu slogan hoje é pense com o coração. Pensar, nós já pensamos, são as duas asas do espírito, pensamento e coração. Se eu pensar com o coração, eu vou temperar meus raciocínios com amor. Porque aí você é mais feliz. Eu não quero no caminho, na estrada, você pensa que você está indo numa viagem e a cada momento você para comprar um salame na banca, um abacaxi. Tudo é bom, tudo é bonito. E as tentações do caminho, e um doce. Você nunca vai chegar na viagem, você vai se intoxicar, né? E vai chegar pobre, porque não faz sentido, né? Tudo está brilhando, tudo está sendo oferecido. As tentações é a mesma coisa. Se você tem uma relação com alguém e aí você vai a cada momento parar no caminho para olhar para o que está exposto no caminho, você se perde na sua viagem. A moral, ela tem um norte a ser seguido, né? Fazendo o semelhante o que dele tu gostaria de receber. Né? Assim, cada um segundo as suas obras. São assuntos interessantes de serem estudados, de serem praticados, de serem exercitados. A transformação é real. Eu me transformei muito já nessa existência. Eu espero que um pouco, pelo menos, eu consiga manter, porque a gente se transforma, perde a humildade e perdeu todas as conquistas. Você só avança quando você consolida aquilo para outra vida. Né? Muita gente para de fumar e volta a fumar. Muita gente para de beber e volta a beber. Muita gente segue uma religião e depois não segue. Então não consolidou nada. Está naquelas categorias de espíritos vacilantes. Vamos persistir, vamos continuar pensando no bem, a vida é eterna, o presente é que nos salva do erro, do medo, da vergonha, e que Deus nos ilumine. Só que eu posso dizer para concluir. Muito obrigado pela atenção de todos, eu espero ter conseguido dar coerência às comparações. Vou pedir que fechemos os olhos, agradecendo a Jesus que esteve conosco e está conosco nesse momento, ao nosso Deus Criador que nos deu a oportunidade de viver e viver com satisfação, com alegria e felicidade. Sejamos caridosos com os nossos irmãos, humildes para o futuro ser melhor daquilo que é tão bom que já temos e que nem sabemos como será quando for melhor que isso, querido Deus. Muito obrigado por tudo que temos, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa prosperidade, que possamos saber amar
todos os dias. Muito obrigado, seja feito à vontade, que assim seja.